E aí pessoas, bom, vejam só então essas peças aqui. Esse é mais um vídeo montando um computador com peças do AliExpress, só que nesse caso aqui será um computador que eu fui taxado em várias peças. Diferentemente dos outros que as peças passaram tranquilamente, a placa-mãe e a placa de vídeo que eu vou apresentar nesse vídeo foram taxadas. Então vai ter um preço diferente do normal, e aí vocês decidem se vale mesmo a pena correr o risco de ser taxado ou é melhor procurar algo no Brasil. Vamos começar aqui com a placa-mãe. Ela é uma placa-mãe Macnist X79, possui 4 slots de memória RAM, ela funciona em Quadro Channel, segundo a informação dela mesmo, possui 2 USBs 3.0 aqui atrás e na frente um SATA 3 para usar pelo menos um SSD e ter toda a velocidade dele. É uma placa-mãe que custou R$ 256, mais 150 de taxa ao chegar ao Brasil, então totalizando R$ 406. A próxima peça, ela que não foi taxada, é um processador, o Xeon S5 2630 versão 2. Vocês têm visto ele muito nesse canal aqui. É um processador bom, ele tem 6 núcleos, 12 threads, funciona com uma velocidade base de 2.6 GHz e ele foi um valor de R$ 110. As próximas peças são as memórias RAMs. Eu estou aqui com 4 memórias RAMs da Athermeter SC. Funciona geralmente em 1866 MHz, mas eu estou com um probleminha com uma delas. Esse módulo específico ele está me causando um problema devido ao dissipador que veio encaixado da forma errada. Então eu preciso abrir um pouco o dissipador para que funcione. Mas elas estão funcionais. Está funcionando os 16 GB certinho. Eu só preciso mesmo ajeitar esse pente único para que ele encaixe certinho na placa-mãe. Cada uma dessas memórias RAM saiu custando R$ 40, então ao todo foi R$ 160 em memórias RAM. Também não foram taxadas, como eu disse, funcionais, somente um pente que mostrou uma falha na montagem do dissipador. Então vamos para a próxima peça, outra que foi taxada, a minha placa de vídeo, uma RX 470D da Sapphire. Eu comprei ela achando que era 470, mas acabou sendo um 470D. É um modelo que consome um pouco mais que a 470 normal e tem um desempenho um pouco menor. Tem uns testes e comparativos aqui no canal para quem quiser ver. Essa placa aqui ela custou R$ 330 e foi taxada também em 150, assim como a placa, totalizando R$ 480. Ainda assim, é uma placa boa. Poucas pessoas encontram por esse valor no Brasil, infelizmente está funcionando certinho e também é mais fria do que a XFX. A próxima peça é o cooler, esse aqui é um Snowman, você já conhece muito, né, no canal, ele é cerca de R$ 90 ainda hoje. É um cooler muito bom, tem 4 heat pipes, tem um tamanho ok, tem um desempenho ali igual ao Gamax 400, que é encontrado aqui no Brasil, então quem quiser comprar pode comprar o Gamax 400. Eu peguei ele porque ele tem essas alças. Diferente do Hyper, eu ia pegar o Hyper, mas ia dar muito trabalho, então acabei dando preferência por ele nesse vídeo aqui. Desculpem, porque eu estava com preguiça. A próxima peça é o SSD, esse aqui é o SSD da King Dian de 512 GB. Vocês sabem que hoje os SSDs estão bem caros, né? Um SSD normal de 240 a 180 reais, mas esse aqui na época, em 2019 ainda, ele saiu a 200 reais. Então esse preço aqui provavelmente é o que vai mais alterar em relação ao do ano passado. Uma coisa que vocês podem fazer também é comprar um SSD de 240 reais e comprar um HD, como esse aqui no Brasil, sei lá, um HD de 500 GB para que fique seus jogos, já o SSD ficará com o sistema. Também é uma forma de fazer isso agora que os SSDs da China estão mais caros. E a outra peça que vocês estão vendo aqui exposta é a fonte. É uma das únicas coisas que comprei no Brasil mesmo. É uma MWE 450 Bronze da Cooler Master. Uma fonte que vai suprir a necessidade dessa configuração aqui. Eu comprei ela na Kabum por R$ 200. Considerando também o frete que foi dividido, eu vou colocar no preço de R$ 220. Além disso, temos mais duas peças que eu não mostrei ainda. Uma delas é o gabinete, também é comprado aqui no Brasil. Eu usei nesse vídeo um gabinete da Kulga. Eu coloco na média ali que ele custa R$ 180. E também vou utilizar um fan para servir como exaustor. Esse fan eu estimo que ele custa de cerca de 20. Então o gabinete mais o fan R$ 200, totalizando uma configuração de R$ 1.860 já com as taxas. E aí, achou caro? Achou barato? Achou em conta? Você decide no comentário. Esse infelizmente foi o preço que paguei. Ficou R$ 300 mais caro por conta das taxas. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar um pouquinho para vocês do processo.
Como já existe muito nesse processo de montagem aqui, eu vou passar mais rapidamente. Já estou aqui com minha chave e também com minha pasta térmica, aquela GD900. Você já conhece, eu trouxe muito aqui no canal também uma pasta chinesa que eu gosto bastante porque ela vem em grande quantidade e também tem um bom desempenho. Como eu disse, eu vou avançar um pouco a velocidade porque a maioria de vocês já conhece o procedimento. Quem não conhece, veja aquele meu vídeo montando a configuração X79. Fiz recentemente também. É basicamente a mesma coisa. Você vai colocar primeiro o processador virado para cima, com aquela setinha para cima. Vão haver duas travas. Você vai ter que colocar primeiro a trava do lado direito e depois a do lado esquerdo. Em seguida você colocará a pasta térmica. Nesse caso aqui saiu um pouco mais líquido do que eu queria a pasta térmica, por isso que eu tirei e depois coloquei de novo. Não existe um jeito certo de colocar a pasta térmica, as pessoas preferem colocar no centro, mas como que esse processador aqui é muito grande, eu acabo colocando um pouquinho mais. Depois disso só vem mesmo com o cooler, que é muito fácil de instalar, e após isso eu fui instalando as memórias RAM. Você pode também fazer isso, primeiro a memória RAM, depois o cooler. E essa última que eu coloquei ali, vocês podem ver que foi a que eu dei uma mexida para que encaixasse direitinho na placa-mãe e não desse problema no final. Após isso, eu pego o meu gabinete e esse aqui é o famoso Kuga MX300, se não me engano. Ele tem slots ali de SSDs e de HDs, tem um bom espaço interno, a fonte fica embaixo, mas não tem aquele PCU cover que a gente está acostumado nos gabinetes de hoje. É um gabinete no padrão mais antigo, mas assim é um gabinete bem legal. Ele tem um fan frontal, que já é uma coisa mais útil também, né? E também tem aqui o painel na frente, tem USB 3.0 já. Os novos gabinetes vêm com o painel já na parte de cima. Tem uma boa construção, a parte de cima também solta, então é um gabinete que eu gostei bastante, só que já prejudica um pouco no caso do cable management. Vou colocar primeiro aqui a fonte, a MWE400. Não tem muito mistério, é só mesmo você colocar no lado certo, sempre com os cabos virados para trás, em direção ao fundo do gabinete, depois parafusar normalmente. Esse procedimento aqui eu vou passar sempre rápido porque não tem muito o que fazer. Após isso eu vou passar também os cabos para trás e após passado a gente vai instalar primeiro o fan. Dessa vez eu lembrei de instalá-lo e a sorte é minha que essa minha placa-mãe ela tem duas saídas Sys-Fan. Eu tenho percebido que não é comum mais nas placas-mães, pelo menos mais básicas, virem com mais de um Sys-Fan. Todas que eu estou pegando só tem um, mas esse aqui tinha dois. Então um fan vai ficar como exaustor, tirando o ar quente, e o outro vai servir para resfriar, jogando ar frio para dentro. E também não esquecemos de colocar já o espelho. Sempre também não se esqueça de manusear com cuidado para que você não se corte. Nesse caso aqui eu coloquei por baixo o cabo do cooler, mas depois eu percebi que não dava certo e tive que retirar novamente para o cabo ficar por cima. Após isso, eu só fiz mesmo a instalação dos cabos da fonte na placa-mãe. E como eu disse, ela tem uma tampa removível ali em cima. Então eu tive um problema de colocar a conexão de 8 pinos para o processador. Eu tirei a tampa, coloquei ela, depois coloquei de novo. E agora foi mesmo a questão dos cabos. Eu fui ajeitando cada um deles. É tranquilo, a maioria das conexões ficam na parte de baixo, até mesmo o USB 3.0. Umas placas mais antigas que eu tinha um USB 3.0 perto da conexão de 24 pinos, né, da alimentação. Hoje já não é mais assim. Em seguida, coloquei os SSDs. Esse caso aqui é bem fácil, porque esses slots aqui, eles ajudam bastante a colocar o SSD sem problemas. Os novos gabinetes que eu estou pegando são muito bons, mas eles têm esse probleminha aí na hora de colocar o SSD. Dá muito trabalho, você tem que colocar ele na lateral, você tem que parafusar de um jeito certo. Algumas vezes não fica muito rente, então os cabos não chegam, mas nesse aqui eu gostei. Eu espero que no futuro as pessoas coloquem os designs dos gabinetes novos, mas tentem manter essas baias que elas são bem úteis. Eu gosto até também para ficar mudando a minha configuração. Ajuda bem mais do que ficar removendo parafuso por parafuso igual nos gabinetes novos. Em seguida eu coloquei os cabos SATA e finalmente coloquei a minha placa de vídeo. Peguei na parte de trás, fui conectando os cabos dos HDs e dos SSDs. Eu estou mostrando aqui mais HDs e SSDs do que eu mostrei no começo do vídeo, porque isso aqui ficarão os meus jogos. Como que eu tenho muitos jogos para mostrar para vocês, eu preciso de 1 ou 2 armazenamentos a mais, também porque eu vou colocar meus arquivos pessoais, assim também como os de vídeo. Eu nunca jogo meus vídeos fora, eu sempre deixo armazenado em alguma coisa, por isso eu tenho que ter muito armazenamento. Agora é só fechar mesmo e mostrar para vocês como é que ficou. Ficou dessa forma aqui. Não está mesmo nos gabinetes mais arrumados que eu já fiz, né? De novo o cabo do fan exaustor ficou por cima da placa de vídeo, mas dessa vez não tive o que fazer, ele teve que ficar ali mesmo. E agora eu vou levar lá no meu quarto, ligar o computador e mostrar para vocês, já com o Windows ligado. Prontinho, tá aqui, Xeon E5-2630 versão 2, como eu disse, um processador de 6 núcleos, 12 threads,
funcionando com a velocidade base de 2.6 GHz, mas que pode chegar com um boost até 3.1 GHz em um dos núcleos. Não é em todos, muitas pessoas confundem esse boost aqui. A maioria dos processadores que tem um boost é somente em um ou dois núcleos, o resto fica uma média menor, cerca de 2.9. Placa-mãe está aqui, Intel X79, não tem muitos dados, e DDR3 16 GB Quadro-Channel, como eu disse, 1600 MHz, por conta da probleminha na memória RAM, mas está funcional, tá ok, só mesmo não está ficando a 1866. Eu vou rodar um benchmark aqui para vocês verem e comparar um pouco com a sua de casa, e enquanto isso eu mostro aqui a placa de vídeo, um RX 470, o que difere o modelo D do modelo normal é o clock, que é mais baixo, está 1216, o clock da GPU, e o clock da memória é 1650. Já os shaders são abaixo do normal também, o shader dela é 1792 somente. O do modelo normal 470 é maior, já o restante parece bem parecido com o da 470, tem 4 GB de memória RAM, 256 bits. E aqui está o resultado do processador, como vocês podem ver, 2100 pontos no multithread e 264 no single thread. Lembre-se também de que não vale muito assim você comparar com o seu computador, porque eu estou gravando ao mesmo tempo que estou fazendo os testes e isso influencia bastante no single thread. No multi nem tanto, mas no single influencia sim. Então eu acho que sem estar gravando ficaria ali 290 e pouquinhos o single. Mas realmente não é dos mais altos, até por conta do clock baixo que ele tem. Só que, como vocês sabem, os novos jogos estão utilizando muito os núcleos e os threads, não somente a velocidade do clock. Por falar em jogos, vou aqui para o primeiro já, Resident Evil 3 Demo. Coloquei na maioria das coisas ali no alto, um preset bem legal para rodar em 60 FPS. É um jogo mais leve, então como vocês podem ver, está rodando tranquilo. Em situações mais leves vai ficar com a média de 70, 76 FPS. Em situações mais fechadas, que tenham mais detalhes, vai ficar ali com a média de 60 FPS. Só que também, se você estiver tendo algum problema com o frame time, se estiver subindo demais, você pode também reduzir esse FPS colocando em 60, para que assim você tenha menos gargalo com o processador e funcione melhor o jogo sem travamento algum. Só que isso eu acho que é mais válido para outros processadores, né, ou outros jogos. Nesse jogo aqui fica bem tranquilo do jeito que está, não precisa alterar o FPS, não precisa deixar ele em 60, o uso do processador fica sempre ali em 40, 30%, mas às vezes vai chegar a 60% dependendo da cena. O uso da placa fica sempre ali em 90, 96, acho que vocês já viram a comparação com outros processadores. Existe o S5 2689, que é mais forte que esse aqui. Existe o Xeon S5 2650, versão 2, que é mais forte que esse aqui. Então vai ter um desempenho um pouco melhor. Eles vão conseguir fazer a placa trabalhar uns 99%, enquanto esse aqui trabalharia uns 96, 95, mais ou menos em média. Mas isso não vai fazer muita diferença no FPS final, vai ficar geralmente o mesmo FPS, talvez 3 ou 4 a mais na média. Só que não é mais do que isso mesmo não. Esses 3% a mais no uso não influencia tanto. Então para mim já está muito bom do jeito que está. Como vocês viram, nesse mesmo teste que eu estou falando para vocês já do Resident Evil, o Ryzen 3200, por exemplo, que é um Ryzen de primeira geração, ele fica ali basicamente na mesma média desse aqui, mas em outros jogos que precisam de mais processamento, um jogo que precisa mais de multithread, o Ryzen 3200, mesmo em overclock, não leva tanta vantagem. Por exemplo, os jogos que as pessoas gostam de jogar online, Battlefield, esse aqui tem mais vantagem. Até se você for também fazer stream, aí tem mais vantagem ainda. Outro jogo, tem o novo Call of Duty, realmente também vai ter mais vantagem. Esses jogos eles são mais otimizados para multithread, e essa é a tendência dos jogos futuros, jogos que vão vir aí no final do ano, jogos do ano que vem. Alguns jogos atuais já estão vindo assim, como o Red Dead Redemption também. Então, quantos mais threads, quantos mais núcleos, vai fazer uma diferença. Não sei se até quanto desses threads vai fazer a grande diferença, né? Por exemplo, processadores com 8 ou 16 threads, eu acho que já não vai fazer tanta diferença assim. Talvez os jogos não sejam tão otimizados assim, mas pelo menos aí 6 núcleos vai fazer a diferença mesmo em relação aos 4. Então essa aqui é uma opção, mas é claro, como as coisas estão caras hoje, às vezes o único jeito mesmo é comprar no Brasil, igual eu estou até indicando para as pessoas, né? Fiz as promoções do AliExpress desse ano e os produtos não estavam com preço tão bom, e eu fui recomendando, né, tentar comprar alguma coisa no Brasil mesmo, porque na China, até por conta do dólar, está muito difícil. Mas esse foi o jogo aqui.
vocês viram como que foi. Vamos para o Red Dead Redemption agora, também Full HD, igual o Resident Evil. Eu coloquei umas configurações ali priorizando o desempenho, mas deixei a textura no Ultra, a placa é capaz disso. O resto das configurações ficou ali alternando no baixo e mediano, assim, para tentar conseguir os 60 FPS dentro da cidade. Como você pode ver, realmente eu consegui, ficou na média de 59 a 60, mesmo nessa cidade aqui que é um pouco mais grande. Eu ainda não joguei muito o jogo para chegar naquelas cidades grandes mesmo, né? Até a cidade tem um benchmark, mas para mim tá tranquilo de jogar dessa forma aqui. O uso da placa fica em 96, 97% o tempo quase todo. A temperatura também é muito boa, 60, 73 graus. Já o uso do Xeon S5 2630 fica ali em 40%. Esse aqui é um jogo que eu percebi que ele tem um bom desempenho com mais núcleos e threads. Mas ele também é um jogo mais voltado para a placa de vídeo, né? As placas de vídeo atuais dessa categoria, RX 470, RX 570, 580, ela já, vamos dizer assim, apanha um pouco para rodar esse jogo aqui numa qualidade gráfica mais alta. Provavelmente esse aqui será quase um Crysis, né? Um Crysis, que mesmo daqui a uns 5 anos ainda haverão computadores com placas de vídeo mais atuais que devem estar penando para rodar em uma qualidade gráfica bem alta. Mesmo com RX 570 ou 480, 580, ainda assim a média de FPS não passa ali dos 70 e eu não consigo nem chegar aos 50 dependendo da configuração gráfica que eu utilizar. Vocês puderam ver que a configuração gráfica aqui está bem baixinha, né? Ainda assim, é um jogo muito bonito, eu não vejo nenhum problema em jogar dessa forma. O próximo jogo agora é o jogo que mais dá trabalho para esses processadores da plataforma Xeon S5, porque eles têm um clock baixo e também a memória tem um clock baixo. E uma coisa que eu percebi no Assassin's Creed, eu ficava muito em dúvida por que tem um desempenho tão diferente assim, mesmo que em outros jogos não tenham, mas esse aqui realmente é o jogo que dá mais diferença. Depois de alguns testes, até fiz um teste também com o Ryzen sem overclock na memória, a memória somente a 2400 MHz. Eu percebi que ele é influenciado bastante por frequência. Então memórias mais altas realmente vão influenciar mais nesse jogo aqui. Frequências mais altas de processador também vão influenciar muito nesse jogo aqui. E é por isso que os Ryzens, mesmo de primeira geração, se dão bem melhor nesse jogo do que os Xeon S5. Não é porque o Xeon S5, por exemplo, o 2650 é fraco. Não é um processador fraco. É porque o jeito que o jogo é otimizado não utiliza muito bem a capacidade dos processadores, infelizmente. Então você pode ver que ele está ali 50%, mas o frame não fica ali aos 60%. Na verdade, em alguns casos vai ficar até 40%, 45% na configuração média. Então é realmente um defeito dos Assassin's Creed. Já a crítica é demais, não vou ficar muito falando sobre isso. A utilização da placa fica em 80%. A temperatura está boa, tanto do processador quanto da placa. Esse jogo aqui é a maior dificuldade que você vai ver num Xeon dessa plataforma. Pelo menos dos jogos que eu já testei até hoje. E falando em jogo pesado, temos outro aqui, Metro Exodus. Também está em Full HD, mas eu coloquei as configurações no médio para que rodasse aos 60 FPS e coloquei o filtro de textura em AF 4x também para rodar 60 FPS, porque eu vi quando eu ficava ali em 8 ou 16, o jogo tinha umas quedas de FPS maior. Então eu tive que deixar nesses 4 aí e consegui rodar numa boa, na média de 60 FPS. Vai ter umas quedas às vezes, mas está tranquilo. O uso da RX nessa situação aqui está ficando em 80, 83%, o que mostra que está havendo um pequeno gargalo. Eu teria que comparar com outras configurações para ver qual seria a melhor média que os outros processadores conseguiriam adquirir. Por exemplo, comparar com o Ryzen 5600, mas para mim está tranquilo assim. Eu não sei se o que aconteceu aqui nesse jogo aqui foi meio que uma sincronização vertical ativa, mas realmente ficou 60 FPS, eu fui ver a sincronização vertical e não estava aumentando. Então eu não sei se o uso da placa de vídeo ali está em 60% ou 70% por conta do processador ou alguma configuração do jogo que eu esqueci de mudar mesmo, que estava limitando o FPS. Mas ficou assim. Já o uso do processador fica em 44%, a frequência média dele fica em 2.9, como eu disse, um ou outro núcleo vai ficar em 3.1. Já a utilização da RAM está tranquila, 7.1, 7.2 GB, utilização da VRAM também em 3 GB, então nada está excedendo aí, nada está estourando e está jogando fluido,
consigo rodar Metro Exodus, um jogo bem pesado mesmo. Acho que também é no mesmo estilo ali do Red Dead Redemption. Provavelmente você vai ter que ter uma placa de vídeo bem mais potente para caso você queira jogar, por exemplo, em uma qualidade mais alta ou em 144 Hz, quem tiver um monitor de 144 Hz. Muitas pessoas me perguntam, leva nas costas, tal processador leva nas costas tal placa de vídeo? É bem difícil afirmar isso, né? Porque existem vários jogos e vários jeitos de jogar. Tem pessoa que está ali focando nesse aqui que eu estou jogando agora, média de 60 FPS, numa configuração gráfica tranquila. Então, eu poderia dizer que sim, o 2630 leva de boa a RX 470 ou a 570. Mas em outros jogos, por exemplo esse aqui, Counter-Strike Global Offensive, o limitador mesmo vai ser o CPU, porque o jogo ele não se importa muito com a placa de vídeo, né? Depois de um certo nível de placa de vídeo já está tranquilo, o problema mesmo é a CPU mandando mais frames. E para isso, o jogo também requer, assim como o Assassin's Creed, um clock maior, uma frequência mais alta, tanto de memória RAM quanto de processador em si. E é por isso que ficou uma média ali de 140, 160 FPS. Está dando uma média de 170, né? Depende muito da região, mas eu vou estimar de 140, 160 FPS. Se fosse uma velocidade mais alta, mesmo se fosse um processador ali de 4 núcleos e 4 threads, ficaria com um resultado melhor. Então, novamente, nesse caso que as pessoas perguntam, levo nas costas tal placa de vídeo, depende do que você quer jogar, depende do seu objetivo. A maioria dos jogos pesados, mesmo jogos offline, single player, vai rodar muito bem. Red Dead Redemption, Metro, qualquer um desses jogos novos. Já é esse tipo de jogo aqui que as pessoas preferem uma configuração gráfica mais baixa e priorizando mesmo o desempenho, a mobilidade, a movimentação, aí não vai ficar tão legal mesmo não. Vai ficar com essa média que vocês estão vendo aí. Eu estou utilizando aqui em 1280 por 720. E é assim que fica. Agora, existem outros jogos que são mais novos, também são baseados em movimentação, assim como o Counter-Strike, mas que você consegue uma média melhor do que você vê por aí. O exemplo desse é o Fortnite. Fortnite fica ali com o uso de placa de vídeo em 75%, 80%, o uso de processador em 60%, nesse modo aqui que é o Tumulto. Muitas pessoas me pediram para jogar esse modo, porque ele vai mostrar para você como é que vai ficar em uma situação ali quando tiver somente 2 ou 3 jogadores, né, no final do jogo. Então é assim que fica, a média está ficando ali 80, 87 FPS. Existem algumas subidas no frame time, mas não são travadas que você vai se enfurecer com isso. Assim como a maioria das configurações que eu utilizo tem algumas travadinhas, talvez até por conta da internet, ninguém sabe. Então é muito mais fácil você não ter travadas em jogos offline do que online. Mas realmente tem, só que como vocês podem ver, na maioria do tempo o frame time parece ali bem mais estável e eu não vejo nenhum problema para jogar dessa forma aqui, só mesmo nas quedas que vai dar uma travadinha mais ou outra. A utilização de tanto o processador quanto a placa de vídeo ficam tranquilas. Esse aqui é uma configuração que para mim agradaria mais quem gosta de jogar o Fortnite do que uma pessoa que gosta de jogar o CSGO por conta do FPS. Eu vejo muita briga, né, na comunidade desses jogos por certo desempenho, então pelo que eu ando vendo, caso você jogue Fortnite vai ficar tranquilo, caso você jogue também o novo COD, o Warzone também vai ficar tranquilo. Tem um vídeo somente nesse COD com esse processador, saiu até um vídeo ontem. Já para quem gosta de CSGO não vai ficar tão legal assim não, por conta do FPS baixo. Quem joga CSGO gosta de FPS aí 200, 300 e tal. Então as pessoas acabam investindo muito somente para jogar CSGO. É uma coisa meio doida, mas se você tem dinheiro, né, fazer o que? Você pode investir. Como eu disse, na maioria dos jogos single player, essa configuração aqui vai sair muito bem. Já em jogos multiplayer, o que vai mandar mesmo é o seu gosto. Esse aqui é o jeito que eu consegui, Full HD no médio, distância de visão no épico. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a configuração de R$ 1.860, considerando já as taxas. Aí vocês dizem nos comentários se valeu a pena ou não. Algumas pessoas perguntam se eu vendo as peças que eu monto. Na verdade, eu estou com um projeto de vender um computador. Tentar, né, no meio dessa crise, eu não sei se vai ser fácil isso. E o computador que eu vou vender vai ser um computador usando basicamente essas peças aqui. Somente vou mudar o gabinete para aquele gabinete da Blue Case, que eu acho que chama mais atenção do que esse aqui da Kuga. Vamos ver se isso dá certo ou não. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir meu vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau!